A gente teve um fenômeno político nos últimos dias que é um negócio inacreditável, né? Fantástico, fabuloso, troço desses que a gente vai lembrar o que a gente estava fazendo quando isso aconteceu. Agora, um dos maiores riscos que a gente corre toda vez que observa um fenômeno político é tirar conclusão precipitada. E a gente tem diante da gente esse fenômeno extraordinário, que é a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump. O cargo de presidente dos Estados Unidos, que começou em 1789, só em 10 ocasiões ao longo da história, o camarada tentou o segundo mandato e não conseguiu, desde 1789. E o último que não conseguiu foi, em 1992, o George Bush, que perdeu para o Bill Clinton. Então, nos últimos 28 anos, sempre teve eleição, reeleição, eleição, reeleição. E agora aconteceu de novo com o Donald Trump, que foi derrotado por Joe Biden. Aí, a gente vê esse fenômeno incrível, com uma repercussão internacional fabulosa, porque vamos concordar que há muito tempo não se via uma vitória em eleição americana ser tão festejada em todos os cantos do mundo. É uma eleição americana. E aí você vê todo mundo em todos os lugares festejando, etc. Aí começa uma especulação. Que em torno dos chefes de Estado que se comportam como Donald Trump. Esses caras estão com os dias contados, né? E, obviamente, quando a gente fala de chefe de Estado com estilo parecido ao Donald Trump, a gente pensa no nosso presidente Jair Bolsonaro. E começa a especular em que medida a derrota do Donald Trump interfere no destino político e eleitoral do presidente Bolsonaro, que vai buscar a reeleição em 2022. Então, antes de mais nada, vamos lembrar, para deixar claro, e a gente precisa ter claro isso, que em política, 2 anos é uma eternidade. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que nunca foi tão preciso, porque em 1994, o então ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, se tornou presidente da República. 2 anos antes, 1992, a gente estava discutindo o impeachment do Fernando Collor. Não do Fernando Henrique Cardoso, do Fernando Collor. O presidente Itamar Franco, que era vice do Collor, em 1992 ele toma posse. E ele não nomeia o Fernando Henrique ministro da Fazenda. Ele nomeia um primeiro ministro da Fazenda, que foi o Gustavo Krause, que ficou 1 mês no cargo, um pouco mais. Daí ele nomeia um segundo ministro da Fazenda. Aí ele nomeia um terceiro ministro da Fazenda. E então coloca o Fernando Henrique na Fazenda. Veja só, 2 anos antes, não é que o Fernando Henrique não era ministro da Fazenda só, não. O Itamar Franco estava tomando posse, estava querendo outros caras no Ministério da Fazenda, tentou 3. Aí foi de Fernando Henrique. Veio o Plano Real, que deu certo, o Plano Cruzado não tinha dado, o Real deu. Aí nasceu uma candidatura imbatível, que levou o PSDB a uma vitória em primeiro turno. Aliás, só o Fernando Henrique, até hoje, ganhou a eleição para presidente 2 vezes no primeiro turno, 94 e 98. 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. 2 anos antes, o Duque Edward, na Inglaterra, estava visitando Hitler. 2 anos, 2. 1954, o presidente Getúlio Vargas se matou. 2 anos antes, 1952, ele estava criando o então BNDE, pai do BNDES, e o Banco do Nordeste. Ou seja, 2 anos é muito tempo. Há 2 anos a gente não falava em Covid. Há 2 anos, no dia 6 de setembro, 2 anos não era exato, porque senão seria 9 de novembro, mas 6 de setembro, há 2 anos, o então candidato Jair Bolsonaro sofreria um atentado que quase matou, mas que foi um elemento forte para pavimentar a vitória dele para presidente da República. De forma que projetar qualquer cenário para 2022 é uma temeridade. Antes da Covid, a reeleição do Donald Trump era considerada uma aposta segura. Pode apostar, vai ganhar, não tem como. Ixi, isso aí já levou.
Só que ele foi o primeiro chefe de Estado importante a disputar uma eleição na pandemia. Então, quando as taxas de desemprego dos Estados Unidos eram baixas e baixíssimas, ele chegou a 3,5%, e a da Trump, aí se tornaram altas. A economia era o grande aliado do Trump, se tornou o grande desafio. Aí veio junto, claro, o estilo dele, um estilo que a sociedade americana achou por bem mandar para casa. Essas coisas passaram a ter um valor maior. Além de não estar por cima da carne seca na economia, tem esse estilo dele insuportável. Vamos mandar embora esse cara daqui, pô. Aí entra um outro fator. Então, primeiro, projetar é um absurdo, é perigoso, é arriscado, temerário. Mas tem um outro fator importante. O Trump teve mais de 70 milhões de votos. O Biden, 74. Ou seja, na votação popular, o Biden teve 4 milhões de votos a mais do que o Trump. Isso num país de 320 milhões de habitantes. Não teve uma sova, não foi uma surra. Foi uma vitória, cujo tamanho, ainda a gente precisa esperar a contagem para saber exatamente. Ela é, sobretudo, uma vitória simbólica. Quando a gente compara a biografia de um com a biografia do outro, quando a gente compara as declarações de um com as declarações de outro, quando a gente compara as convicções de um com as de outro, fica claro que o Biden tem um perfil muito mais adequado para esse momento que o mundo vive. De respeito às pessoas, de respeito às minorias, de respeito às opções que as pessoas fazem, de respeito às diferenças. Mas do ponto de vista numérico, nós não podemos chegar e falar, olha, foi uma coisa inacreditável. Em 1984, vamos lembrar, o Colégio Eleitoral americano busca, quer dizer, pode chegar a 538 votos. Se você chegar a 270, você leva. O Ronald Reagan, em 1984, ele alcançou 525 votos contra 13 do democrata Walter Mondale. Isso é uma vitória cachapante. Isso é 525 do total de 538. O Biden deve passar, ou pode passar de 300, 305, 306, o que faria a vitória dele semelhante à vitória que o Trump teve na eleição de 2016. Então, ele foi bem. Matematicamente, ele atingiu o que ele precisava atingir com alguma folga, mas não arrasou na matemática. Não é assim. A sociedade americana, como tem saído em alguns lugares, deu um não a Donald Trump. Não, 70 e tantos milhões de pessoas, tão americanas quanto os 74 do Biden, disseram sim ao Donald Trump. Só que não foi o suficiente para ele ganhar. E contou tudo. Contou o desempenho econômico, contou o estilo dele, etc. e tal. Foi uma vitória importante. Politicamente, a vitória ela é revestida de um grande significado para o mundo que precisa, sim, de menos tensão. Já chegam os problemas reais. Agora, aí a outra coisa é, e aí sim, entramos no nosso país. Dá para dizer que a vitória do Biden trará ou não consequências para o Brasil? Óbvio que vai trazer. Dá para dizer que a vitória do Biden vai trazer consequência para o governo Bolsonaro? Óbvio que vai trazer. O que vai ser muito bom. É bom ver esse estilo grosseiro, confrontacional, essa forma bélica de encarar o mundo, tomar um revés. É bom, é importante. A política não pode ser a arte do grito, a arte da cara feia, a arte da capacidade de xingar, de agredir. A política tem que ser marcada pela convivência dos contrários. E é isso que a vitória do Biden significa. Independente do desempenho que ele vai ter como presidente. Na eleição, perfil contra perfil, venceu o perfil do diálogo. E num país como o Brasil, que precisa se relacionar com o mundo, muito mais do que os Estados Unidos, porque a gente não tem os argumentos americanos, a gente não tem o tamanho americano, a gente não tem o PIB americano, a gente não tem a força de negociação americana, vai ser bom a gente não ficar tão colado assim num perfil impróprio, que era o perfil do Trump. Ou seja, algum distanciamento dos Estados Unidos nos fará bem. Uma relação que existia e que representava, ou parecia representar, ou a família Bolsonaro, não só o presidente, se comportava com subserviência. Um amor unilateral, permeado
por comportamentos ridículos, como um dos filhos do presidente brasileiro colocando o bonezinho do FBI. Que é isso? É patético. Dá vergonha. Mas erra e sempre vai errar quem projetar as consequências desta derrota de Trump para 2022 no Brasil. A gente não sabe nem quais vão ser as consequências agora da eleição municipal brasileira para o jogo de 2022. E se fosse uma coisa favas contadas, deu lá daqui, saiu lá, saiu aqui, acontece lá, acontece aqui, vamos lá. Em 2000, ganhou nos Estados Unidos o George W. Bush, republicano, conservador. Ué, era para ter interferido na eleição brasileira. Se essa colagem entre os destinos americanos e os destinos brasileiros fosse o que a gente fica falando por causa da vitória do Biden, o Lula não teria ganho a eleição presidencial 2 anos depois, porque a eleição do Bolsonaro vai ser daqui 2 anos. A eleição presidencial em que ele deve sair como candidato à eleição. Teria dado Serra, talvez. Candidato tucano. Em 2004, o George W. Bush se reelege. Em 2006, com mensalão na veia, o Lula ganhou. Por que não deu Alckmin? Então, o Bolsonaro, ele não vai disputar a eleição em meio à Covid. Na Covid, o papel dele é controverso. Por um lado, teve auxílio emergencial, que o Congresso foi fundamental para chegar ao valor. Se fosse o valor oferecido pelo governo inicialmente, ia ser bem menor. É um mega ativo dele. Foi de 600, depois caiu para 300. No ano que vem a gente não sabe como as coisas vão ser. Agora, por outro, ele foi contra a ciência. Por outro, ele faz uma campanha contra a vacina. Por outro, ele resolveu politizar a vacina. Por outro, ele inventou que existe um remédio capaz de vencer a Covid chamada cloroquina. Um absurdo, uma afronta à ciência. Isso tem um preço. Qual vai ser o preço? Nós não sabemos. Mas a gente vai ter a vacina até lá. A gente vai ter alguma recuperação econômica que já começou. Então o cenário de 2022 não é o cenário que o Trump enfrentou agora. O cenário econômico, social, sanitário tende a ser diferente do que a gente tem agora, que para o Trump foi devastador. A política ela não comporta idealização. Nem para quem defende o Bolsonaro e acha que a vitória do Biden não quer dizer nada, e nem para quem quer se livrar do Bolsonaro e acha que a vitória do Biden é o prenúncio do que vai acontecer com ele. Nem uma coisa, nem outra. Não vão ser candidaturas de laboratório, dessas que enteleca de boteco enxerga, sabe? Junta 300 gramas de um apresentador de programa de TV, bota mais 250 gramas de um juiz famoso, bate no liquidificador e vê o que dá. Não é assim. Pega um ex-ministro da Saúde de fala mansa, mistura algum bacana e não é assim. O Bolsonaro é um fenômeno eleitoral sem precedentes na história brasileira. Nem Lula conseguiu o que ele conseguiu. O Lula disputou a eleição em 89, perdeu presidencial. 94 perdeu. 98 perdeu. Aí na quarta, levou. E depois que levou 4. Considerando as 2 que ele levou com a Dilma. Resta saber se esse fenômeno eleitoral sem precedentes vai se transformar num fenômeno político. O que a gente só vai saber quando a batalha acontecer daqui a 2 anos. Por enquanto, cedo para tirar conclusões sobre o efeito eleitoral. O efeito político é indiscutível. O governo vai mudar, a relação dos Estados Unidos com o Brasil vão mudar e o papel do Brasil no mundo vai mudar. Se a gente viver de teimosia, nós vamos pagar um preço muito mais alto. Eu acredito piamente que a capacidade de aprendizado do presidente não é pequena. Tomou posse de costas para o Congresso, virou de frente para o Congresso e abraçou o Centrão. Agora, com essa nova realidade, ele vai fazer as mudanças. Se vão ser suficientes, se não vão ser insuficientes, o tempo vai dizer e ele vai pagar o preço ou colher os louros das decisões que ele vai tomar.